Olá a todos, essa é a apresentação do artigo De Volta para o Futuro, Configuração Urbana e Segregação Socioeconômica em Rio Branco, Acre, de autoria de Leonardo Nery de Faro Freire, que sou eu, Frederico de Holanda e Valério Medeiros. Então, enquanto premissas, o respeito à simbiose dos ribeirinhos com o meio ambiente e ao potencial de soluções pouco adensadas. A ciência do risco da legitimação de locais inseguros e insalubres como meras tradições culturais e também a distinção entre os povos que efetivamente são ribeirinhos, que desenvolvem uma amálgama com o meio, e aqueles apenas situados em leitos fluviais. O objeto é a análise espacial de 8 cidades amazônicas, com foco em Rio Branco, e ilustrando os desafios dessas urbes, por exemplo, em relação aos assentamentos urbanos e a correlação com os rios e com a segregação socioespacial. O referencial metodológico é a sintaxe espacial, de Hiller e Hanson, e os objetivos, analisar a configuração da rede de cidades amazônicas em busca de padrões, e também investigar a transformação configuracional diacrônica de Rio Branco. A morfologia é avaliada com base na sintaxe espacial entre a média Brasil, produto do trabalho de Medeiros, a média norte, que é produto do trabalho de uma dissertação minha, no Prelo, a média de Rio Branco e também do bem-estar urbano através de um índice denominado IBEU, de Ribeiro e Ribeiro, que é constituído por 5 dimensões analíticas, além do crescimento populacional e do rendimento nominal médio, conforme o IBGE. São usadas as técnicas de axialidade e de segmentos, que são adequadas para a escala municipal, através de modelagens, avaliando aspectos socioespaciais a partir do movimento potencial. O exame se inicia por uma análise sociológica, configuracional e evolutiva da rede de cidades amazônicas, representada por Marabá, Itaituba, Paraupebas, região metropolitana de Belém, Macapá, Porto Velho, Manaus e Rio Branco, que eram os municípios que dispunham de mapas sintáticos para o trabalho, prontos, e depois afunilando para uma análise diacrônica de Rio Branco, que investiga desintegração, compacidade, hierarquia, centralidade e urbanidade, correlacionando com distribuição socioeconômica. As variáveis geométricas estudadas são a área do sistema, número e comprimento de linhas e segmentos e compacidades. E as topológicas, conectividade, integrações global e local, integração global angular, NAIM, escolha, NASH, e as correlações entre propriedades globais e locais, sinergia e inteligibilidade. Posteriormente, correlacionando essas variáveis topológicas com rendimento nominal médio. Aqui a matriz que faz esses cruzamentos, com os 8 municípios, as dimensões geométricas e topológicas, as variáveis, o coeficiente de determinação decorrente e as comparações com as médias Norte e Brasil. A percepção, então, desse ponto da pesquisa é de que as urbes mais populosas têm menores eixos e menores segmentos, mais compacidade, a compacidade que é também afetada pelas barreiras, como rios, as quadras são maiores, há mais inconsistências entre propriedades globais e locais. Há uma correlação pequena entre topologia e população, a configuração explica melhor. E, por exemplo, traçados regulares são melhores, o tipo das malhas influi para efeito de desempenho topológico e o ritmo evolutivo também. Mas o crescimento rápido pode decorrer em aumento ou diminuição do desempenho conforme a configuração que acaba sendo mais preponderante. O ritmo evolutivo também não explica os resultados de compacidade e de bem-estar urbano. Há uma grande correlação entre o bem-estar urbano e a população, quer dizer, cidades maiores têm um bem-estar urbano superior, mas a região norte tem um desempenho inferior regularmente ao desempenho nacional para o bem-estar. E há singularidades, como o caso de Rio Branco, que não integra as cadeias das principais cadeias econômicas da região norte, mas tem um desempenho em bem-estar urbano superior às outras cidades da amostra. E outras singularidades, como o caso da região metropolitana de Belém, em que Belém tem um desempenho muito superior a Ananindeua e Marituba, e também as cadeias econômicas, que não são exclusivamente determinantes.
Por exemplo, Belém e Manaus têm um desempenho de bem-estar muito superior a Itaituba, Paraupebas e Marabá, que também integram cadeias importantes, como por exemplo de mineração. Isso demonstra então o desequilíbrio das políticas regionais e a baixa efetividade de certas dinâmicas desenvolvimentistas que não conseguem reverter as vantagens para as cidades. A evolução urbana de Rio Branco, agora funilando para o caso específico de Rio Branco, é aqui demonstrada por esse mapa de evolução da Mancha, que tem dois momentos muito distintos, um de 1940 a 1980, em que o aumento da área é proporcional relativamente ao aumento populacional, e de 1980 a 2020, em que a área aumenta muito mais do que a população, demonstrando um agravamento da dispersão urbana e um aumento de irregularidade também. Aqui o mapa ilustrativo das representações de sintaxe, esse é o de integração global, em que as linhas mais integradas estão representadas em vermelho, seguidas das linhas em amarelo, em verde e, por último, em azul, que são as menos integradas, as em azul escuro. E aqui também a matriz agora para o caso específico de Rio Branco, por evolução populacional, com as variáveis geométricas e topológicas e a comparação com a média Brasil. Aqui correlacionando com recortando 21 setores censitários demonstrativos das rendas variadas e correlacionando então as faixas de renda com o desempenho sintático. Conclusão do artigo. Em relação a essa correlação das urbes amazônicas com o Rio Branco, é possível observar que as urbes amazônicas têm um padrão, caracterizado por um fortalecimento das cidades médias e metrópoles, além de pequeno porte, mas também de cidades médias e metrópoles, e uma morfologia constituída por tramas compactas, vias interseccionadas e curtas, menos apreensíveis e com baixo potencial topológico, que também é afetado pela forma, além de um bem-estar urbano regularmente inferior ao nacional e sem uma relação direta com as cadeias de mercado local, com a posição de cada cidade nas cadeias econômicas. A evolução rápida afeta a topologia negativamente ou não, dependendo da forma. O tamanho influi pouco topologicamente, mais na correlação entre o desempenho global e local, mas as cidades grandes têm menor tamanho de quadras e maiores desempenhos em compacidade e bem-estar urbano. Rio Branco tem menos quadras, que são mais curtas, com maior número de vias, que também são mais curtas, além de descontínuas e menos acessíveis e integradas. Então, a produção fragmentada de Rio Branco, a proximidade com as áreas ribeirinhas e as restrições naturais, além da escassez de conexões globais, geraram baixo desempenho sintático e segregação socioespacial, restringindo os benefícios do bem-estar urbano elevado auferido pela cidade. Em relação especificamente a Rio Branco, o melhor desempenho sintático ocorre de 1946 a 1981, depois de 81 ocorre um decréscimo vertiginoso em função da dispersão elevada e do crescimento da malha muito superior ao populacional, decorrente do êxodo florestal e de uma trama desconexa, que é afetada por igarapés. A expansão do núcleo de integração segue recentemente no sentido do segundo distrito. Rio Branco, em função de ter ainda uma restrita autossegregação de faixas mais elevadas de renda, de estratos mais elevados de renda de populações, ainda tem então um nexo muito forte entre configuração urbana e socioeconomia. O foco especulativo do mercado, que é a região oeste da cidade, é muito mal integrado, e as bordas da cidade do rio são as que apresentam menores desempenhos topológicos. Os setores e conjuntos habitacionais consolidados e situados entre vias globais são os que apresentam desempenhos topológicos medianos e altos e geram subcentralidades. E as populações mais pobres estão situadas justamente nas áreas menos acessíveis, menos integradas e menos seguras, gerando o questionamento de qual resiliência é possível nessas condições. São essas as conclusões. Obrigado.